Afinal, será que tem um jeito certo de ler literatura? A verdade é que a leitura literária ela não é igual a qualquer uma e a gente sabe disso pela nossa experiência. Ler uma bula de remédio, ler uma reportagem jornalística e ler um texto literário são coisas muito diferentes. Isso também acontece em parte porque a leitura de literatura é capaz de mover as nossas emoções, a nossa imaginação e nos fazer de fato criar mundos paralelos, nos fazer até sofrer com as personagens, com as histórias. Tenho certeza que se você está vendo esse vídeo já chorou por causa de algum livro, né? Esse é o poder de uma leitura literária. É tão interessante que alguns personagens, às vezes, eles até parecem ser mais reais do que muita gente por aí. Se a gente vai pensar, por exemplo, em Don Quixote ou em Romeu e Julieta, né? Grandes personagens que às vezes ganham vida e, inclusive, ganham lugares turísticos para visitar lugares onde eles supostamente teriam passado. De tão reais que eles se tornam, né? Muito além do texto literário. Bem, então, como que a gente pode ler literatura de fato? Como que nós podemos aproveitar totalmente uma leitura literária e não se deixar vencer pelo desânimo que às vezes pode aparecer, né? Se algum livro é mais difícil, se é mais longo, se é um pouco mais complexo. Hoje nós vamos descobrir um segredo que é fundamental e que vai nos ajudar de fato a aproveitar essa leitura da melhor forma possível. E é, na verdade, muito simples, mas vai nos exigir um pouquinho de conhecimento. Então, que é ler cada livro de acordo com o que nos pede o seu gênero literário. Mas o que será que é gênero literário? Bem, nós vamos resumir isso e explicar isso de uma forma muito simples, né? Quando a gente fala em gênero literário, a gente está querendo dizer, na verdade, um conjunto de características de uma obra ou de um conjunto de obras que vão fazer com que a gente permita categorizá-las, né? Ou categorizar essa obra junto a um grupo de obras semelhantes. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em livros como Dom Casmurro, Madame Bovary e Don Quixote, a gente consegue perceber algumas características comuns entre esses livros e a gente vai perceber de fato que eles podem ser categorizados em um mesmo grande gênero literário. A gente tem dois grandes gêneros, dois grandes grupos, de certa forma, né, que a gente escuta bastante, são bem conhecidos. Nós temos o grupo da prosa, que é o texto corrido, né, o texto por extenso, como a gente costuma ver em livros como Don Quixote e Madame Bovary, e a gente também tem a poesia, que são aqueles textos que são limitados por versos, né? Então, quando a gente abre a página, a gente percebe que a linha ela não é contínua. A gente tem interrupções nessa linha que vão formar esses versos. E claro, resumindo muito, né, a gente pode se estender muito mais nessa explicação para entender o que de fato caracteriza a prosa e a poesia. Mas dentro desses dois grandes gêneros, a gente também pode pensar que existem muitos outros gêneros ali decorrentes. Existem também misturas, existem subversões, existem muitas e muitas coisas que vão entrar no grande campo que nós consideramos de gêneros literários. Então aqui a gente vai pensar nos principais, né, aquilo que a gente até poderia chamar de arquigênero. Então são os gêneros principais, os gêneros pais de outros menores, e a partir disso a gente vai entender de fato como aproveitar a leitura de acordo com cada um deles. Vamos começar pelo primeiro, vamos pensar no conto. O que é um conto? Né? Um conto é uma história curta, tem menos personagens, então não são em grande quantidade. Em geral, então, é um grande conflito que vai guiar toda a narrativa, né? Uma história que vai ter esse grande conflito, e vamos ter uma tensão que ela depois é resolvida ao final da história, ou não, né? A gente tem contos que têm finais abertos e que nos deixam com aquela pulga atrás da orelha e a gente não sabe direito o que aconteceu. Nesse caso, a gente pode pensar em alguns exemplos, né? Machado de Assis, por exemplo, tem vários livros de contos, um dos mais famosos, o primeiro, Contos Fluminenses. A gente tem ali uma série de contos em que ele vai nos contar histórias mais curtas. Como que a gente pode ler esse tipo de texto? Primeiro, a gente vai pensar que a leitura de um conto é uma leitura menos exigente porque a história é mais curta. Então, não nos exige muitas horas e também uma grande concentração. A gente consegue ler o conto em momentos mais rápidos, quando a gente não tem muito tempo ou não tem tanta concentração, momentos mais dispersos, na fila de algum lugar, né, em algum momento que a gente está um pouco mais relaxado. É uma boa leitura para esses momentos. E também, claro, aqueles períodos em que a gente está com aquela dificuldade de retomar o hábito da leitura, não consegue ler, tá com aquela preguiça literária, assim, né, já abandonou os livros há algum tempo. Os contos são uma boa pedida para retomar, né, para fazer com que a leitura volte a fazer parte da nossa rotina. Também pode ser uma boa opção para fazer leituras mais leves, porque aí a gente não tem aquele compromisso de ler um livro completo, enorme, já que a gente está lidando em geral com coletâneas de vários contos. Então a gente pode escolher alguns contos da coletânea, lê-los e voltar naquele livro em outro momento, se assim for a nossa vontade. E são bons textos em geral para reflexão, assim. Então a gente lê um conto curto, reflete sobre algum tema, né, e tem esse caráter de ser um pouco mais leve, um pouco mais acessível.
Outra forma de ler são, o segundo gênero que a gente vai tratar aqui, que são os romances. Romances, na verdade, não são histórias de amor, como parece pelo nome. Quando a gente pensa em romance, nós estamos pensando em histórias longas, narrativas longas. Podem ser de amor ou não, né? A condição aí amorosa não é uma exigência do gênero romance. A gente tem mais personagens e, em geral, esses personagens eles têm uma complexidade psicológica maior. Então, isso faz com que a gente tenha uma leitura mais profunda, mais camadas de sentido, mais camadas de interpretação. E a narrativa por si mesma, ela vai ter um grande conflito, mas junto desse grande conflito, a gente também vai ter vários conflitos menores que vão permeando, digamos que mantendo o ritmo da nossa leitura naquela história. E é claro que por ser um gênero longo, a gente está lidando com uma leitura um pouco mais exigente, em comparação, por exemplo, com o conto, né? Então a gente vai pensar em livros como Don Quixote, ou Retratos de Dorian Gray, ou Dom Casmurro, ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, que são romances que vão exigir de nós uma dedicação maior para a leitura. É importante pensar que essa é uma leitura boa para momentos em que a gente tem mais concentração, ou que a gente consiga fazer esse momento de maior introspecção, de mais tempo, para poder mergulhar na história e desfrutar. Então é difícil que a gente pegue um romance para ler 3, 4 páginas, né? O ideal é que a gente tenha um tempinho aí para dedicar pelo menos alguns minutinhos aí do nosso dia para se deixar envolver pela história. E justamente para entrar nesse mundo de uma forma mais intensa e mais imersiva, né? O romance tem essa capacidade de nos fazer mergulhar de certa forma naquela história e viver um pouco aquela história junto com os personagens com uma intensidade maior. E é por isso que ele também é um gênero que costuma nos trazer reflexões sobre grandes dramas humanos. Então, no conto a gente tem reflexões importantes, mas quando a gente pensa no romance, a gente pensa em grandes dramas humanos, grandes coisas que movem a humanidade e que vão estar ali profundamente retratadas através da vida dos personagens. Então é um ponto importante pra gente pensar. Agora, terceiro gênero, amado por uns, odiado por outros, é a poesia, né? O poema. Como que a gente pode lidar com isso, né? Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em ler poesia. A gente tem vários motivos pra isso. Quem sabe isso pode virar um tema de um vídeo, se você te interessa. Já comenta aqui embaixo pra gente saber. Mas qual que é a característica principal? A gente tá pensando em textos que são escritos em verso. Eles podem ter estrofes, né? Em geral, a gente vai ter uma estrofe única ou várias estrofes. E eles têm vários tamanhos, várias formas. A gente tem poemas que são super, ultra, mega medidos, que a gente chama de poemas metrificados. Ou a gente tem poemas em verso livre, então cada verso vai ter um formato, um tamanho diferente, um recurso diferente. Em geral, não temos personagens, né? Em geral, os poemas eles trabalham muito mais no campo da expressão humana do que da contação de histórias. E a gente tem ali, a mágica da poesia, de certa forma, ela reside na grande concentração de sentido que a gente tem em pouquíssimas palavras. Isso significa que o poema ele tem uma potência expressiva incomparável. Por quê? Se a gente pega uma história para ler, a gente vai ler uma história enorme com várias palavras para nos contar um determinado fato. E às vezes um poema é capaz de nos contar aquilo em pouquíssimos versos. Se a gente pega poemas, grandes poemas, como propriamente a Divina Comédia, né, que é um grande poema épico, a gente vai ver ali uma concentração de sentido muito maior do que se ela estivesse escrita em prosa. Cada palavra é milimetricamente escolhida para fazer aquele sentido ali. Por isso que, em geral, a gente tem um vocabulário mais rebuscado, a gente tem versos mais exigentes na leitura e a gente tem reflexões profundas. Porque o ouro de um poema nunca está na sua superfície. Isso significa que na primeira leitura a gente nunca vai conseguir captar e compreender tudo o que está escrito ali. A gente precisa de paciência para se dedicar a ele, para perceber aos poucos os segredos que ele vai nos revelando em cada verso. Se a gente vai pensar, por exemplo, em Cecília Meirelles, em Carlos Drummond de Andrade, né, em Jorge de Lima, que foi publicado aqui pelo Clube há pouco tempo, nós vamos pensar nessa grande capacidade expressiva que o poema tem e que vai nos exigir. Como que a gente vai ler um poema, então? Primeiro, é uma leitura mais lenta. Ela tem que ser feita aos poucos. Então, um livro de poemas não é aquele que a gente vai pegar numa sentada e ler ele completo e entender tudo. A gente até pode passar o olho em todos os poemas, mas a gente não vai conseguir entender o sentido completo de uma vez só. O poema é um convite às demoras, digamos assim, é um convite às esperas. Então, a gente está pensando num texto que nos convida para reflexão e para, de certa forma, desacelerar desse mundo moderno e frenético que nós estamos, né? Então, definitivamente, um poema nunca vai ser um post de Instagram ou um Reels que a gente passa o olho e já entendeu do que se trata. O poema nos exige demoras. A gente precisa aproveitar a jornada, né? Aproveitar esse encanto. E falando em jornada,
Isso nos leva ao nosso quarto gênero de hoje, que é os poemas épicos. Qual que é a diferença da poesia para a poesia épica, que nós vamos ver agora? Antes a gente estava falando de textos mais breves, mais expressivos e que eram, de certa forma, individuais. A gente consegue pensar num poema por ele mesmo, sozinho, né? Agora, quando a gente pensa num poema épico, nós estamos falando de um longo poema que conta uma história. Em geral, a gente pode até ter divisão em estrofe, como é o caso, por exemplo, dos Lusíadas. Os Lusíadas é dividido em várias estrofes, mas, mesmo assim, a gente vai ter uma grande história que guia toda aquela narrativa em verso. Em geral, são histórias que narram a história de grandes heróis, e a gente tem grandes exemplos disso. Por exemplo, a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, os Lusíadas, que são essas grandes histórias que vão nos contar o que fizeram esses heróis, o Aquiles, o Odisseu, o Enéas, né? O que os levou a cumprir as suas jornadas, as suas aventuras. Enfim, então quando a gente pensa em poema épico, a gente pensa nestas grandes histórias que nos contam feitos heróicos. Em geral, são leituras envolventes, mas são leituras que nos exigem mais concentração e persistência, principalmente por causa da linguagem, né? Porque como hoje a gente já não tem mais o hábito de escrever ou ler poemas épicos com a mesma intensidade que a gente fez já em algum momento da humanidade, nos custa um pouco acompanhar a forma linguística que está ali posto no texto. Então o nosso avanço ele é mais lento, né? O avanço da história é menor, mas a concentração de informações é maior do que se a gente for comparar com um texto em prosa. Como esse poema épico conta a história em verso, ele tem, digamos que o melhor dos dois mundos. Ele tem uma grande história, mas ele também tem a potência expressiva de um poema, que a gente estava falando antes. Então a gente tem de fato, né, uma grande história, assim, uma robustez única que o poema épico consegue concentrar. E para conseguir aproveitar essa leitura, a gente tem duas chaves fundamentais. A primeira delas é a paciência, porque vai chegar momentos que a gente vai cansar um pouco, aí descansa, volta, né? Espera a história acontecer. E a gente também vai precisar de persistência, principalmente por causa da linguagem, porque nós estamos desacostumados a ler gêneros assim. Então, quanto mais a gente persiste e consegue vencer esses obstáculos, a gente consegue desfrutar uma leitura que é inesquecível, né? Todo mundo que já leu aí Homero ou que já leu Virgílio sabe que são leituras incomparáveis e inesquecíveis. Então, já fica o convite aí se você ainda não leu. E agora, o quinto gênero pra gente fechar hoje esses gêneros literários são as nossas peças de teatro, tão caras, tão especiais. O que é uma peça de teatro, né? É como se a gente pegasse ali o roteiro de um ator e lesse. Então a gente tem um texto escrito em diálogos, com orientações para os atores, em geral está em itálico ou em alguma outra fonte, enfim, está sinalizado ali que são orientações, que não é parte do diálogo, que a gente pode chamar de rubrica. Esses textos, eles são justamente textos para serem encenados. Por isso que quando a gente vai lê-los, essa leitura nos exige imaginar livremente uma série de elementos que não estão ali. A gente vai pensar nas características dos personagens, na entonação de voz, no cenário, na ambientação, na trilha sonora, né? Tudo que a gente não tem ali posto no texto, como é o caso de outros gêneros, a gente vai precisar imaginar. Como será que é a personagem de Romeu? E como será que era a Julieta? Né? Fica totalmente livre para que a nossa imaginação crie esse mundo, né? Então, ler teatro de fato é um convite para que a gente tenha uma imaginação mais viva e para que, como leitores, a gente possa dar de fato a nossa impressão de ritmo para o texto, para essa montagem cenográfica que existe ali. Se a gente vai pensar em casos como Romeu e Julieta, como Édipo Rei, como Hamlet, né? Como será que é a ambientação, como os personagens estavam dispostos, como acontece essa história. Então é muito, muito legal para a gente fazer essa imersão assim. Digamos que é uma imersão limítrofe. A gente vai estar entre o texto escrito que está ali na nossa frente, mas também a peça teatral encenada, né, que vai estar ali na nossa imaginação. Então sempre é uma leitura muito interessante. Uma boa leitura rápida, porque em geral as peças são breves, né? Elas são feitas para durar o quê? 1 hora e meia. Então, se a gente vai ler esse texto corrido, a gente lê em pouco tempo. É um convite para imaginar esses aspectos e a gente precisa, como leitor, ser mais ativo nessa leitura. A gente precisa dar vida ao texto. A gente pode, inclusive, não sei se você já fez essa experiência, mas a gente pode ler em voz alta, que dá outra experiência, né? Se imaginar como aqueles atores, a entonação que foi dada, é encantador, né? Ler peças de teatro é encantador. Agora, um ponto que a gente precisa ter é de não se perder nos personagens. Como a gente não tem tempo de saber como eles são, ou de ver as características, descrições, enfim, a gente só tem aquela lista no início da peça e às vezes é comum que a gente esqueça, né? Não, mas quem é Ofélia? Quem é Ofélia mesmo? Quem é o Hamlet? Quem é a Lady Macbeth? A gente se perde um pouco, volta lá no início e aí
consegue retomar aí sabendo quem é quem. Bem, esse foi um grande resumo, grande pequeno resumo de gêneros literários que a gente tem, os maiores gêneros. E sabendo de todas essas características, a gente já vai conseguir ler e tirar melhor proveito das nossas leituras aí de literatura. Se você quiser mais vídeos sobre esses temas, quiser saber mais sobre cada um dos gêneros, mais dicas, mais explicações, deixa a gente saber, comenta aqui embaixo pra gente fazer mais vídeos sobre esse tema. E é isso. Deixa a tua curtida, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!